Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9. E o nosso tema é a adoração integral ensinada por Jesus. O nosso texto do dia, que está em Marcos 12:33, diz assim: amar de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Irmãos, a maior adoração que nós podemos representar para o Senhor, representar no sentido de fazer ao Senhor, de dedicar ao Senhor, é o amor ao próximo. É o amor ao nosso próximo. Essa é a maior adoração, de ter amor ao próximo. Nós vamos ver na lição como que é significativo para o Senhor quando nós amamos o nosso próximo. Nossa síntese: Jesus em seu ministério preocupa-se em apresentar o verdadeiro caminho de adoração ao Pai. Jesus ele nos instrui acerca de quê? Como que Ele quer que nós fazemos para agradar o Pai. Irmãos, nosso texto bíblico, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia ou do Novo Testamento, se assim os irmãos preferirem, que está em Lucas 10, do 25 ao 35, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Irmãos, a desculpa, mera desculpa. Quem é o meu próximo? Tem tantas pessoas que estão em volta dele que ele poderia ajudar, mas ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Irmãos, os samaritanos não se batiam com os judeus, no sentido de não tinha comunhão com os judeus. Nós sabemos lá de Jeroboão e Roboão e o templo, mas isso aqui veio até esse tempo aqui que eles não tinham comunhão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes o azeite, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Isso é amor ao próximo. Isso é se dedicar ao próximo. De quem esperava ajuda, não veio. Do levita, do sacerdote. Mas aqui nós vemos, eu não vou entrar em questão geográfica, subir ou descer de Jericó para Jerusalém, mas aqui, a nossa questão aqui é o amor ao próximo. O amor ao próximo do samaritano para com aquele homem, para com aquele judeu, vamos dizer assim, que eles não tinham comunhão, eles não se conversavam. Principalmente o judeu para com o samaritano tinha uma aversão muito grande. Mas o que nós vemos, o cuidado dele, ele não questiona, ele não pergunta, ele não quer saber quem é, ele apenas ajuda. Vamos dizer assim, se a gente fosse colocar em pormenores, o seu inimigo, ele ajuda, ele ampara, ele tem cuidado, ele cuida dele. Ele leva, ele paga os cuidados. De repente a pessoa poderia estar ali, foi lá, deu uma assistência e falou assim: fiz minha parte, agora eu vou embora. Enquanto, no entanto, a gente pode fazer um pouquinho mais do que aquilo que nós estamos fazendo. E a nossa introdução: Jesus, através de sua vida, demonstra que adorar a Deus é muito mais do que cumprir exigências cerimoniais. Louvar ao Criador envolve a totalidade de nosso ser, todo o nosso espírito, alma e corpo. Logo, se é tudo o que somos, a adoração está ligada também com os nossos relacionamentos. Deste modo, a maneira pela qual nos relacionamos com as pessoas denuncia se somos ou não adoradores. Partindo da célebre parábola de Jesus em Lucas 10, refletiremos nessa lição a respeito do caráter integral da verdadeira adoração a Deus. Irmãos, a verdadeira adoração a Deus é a adoração que a gente se humilha, se quebranta diante de Deus, mas também sabemos que nós temos que ajudar o nosso próximo
o nosso semelhante, aquelas pessoas que estão nos rodeando ou estão perto de nós, nós temos que ajudar a todos. Isso é um mandamento do Senhor Jesus. Nós temos que ajudar as pessoas. Nós temos que ter amor pelas pessoas. Isso é uma adoração que Deus leva em consideração. Não apenas fechar os olhos e falar que ama o Senhor, e de repente aquele cântico também que olha para o seu irmão, diga que você gosta dele, que você ama ele, pega na mão do seu irmão, mero formalismo. Não, é na prática. Jesus explica o que é adoração. A capciosa pergunta do doutor da lei. Mais uma vez, Jesus está às voltas com uma pergunta feita por um dos religiosos da época. A questão suscita pelo escriba referia-se à problemática da vida eterna, o recebimento desta de Jesus. Jesus, numa estratégia discursiva típica dos sábios da época, devolve a pergunta com outras duas. Que está escrito na lei, como lês, apesar de não responder diretamente às indagações de Jesus, direcionam e restringem as opções que o doutor tem para apresentar sua tréplica. O acesso à vida eterna estava intimamente relacionado a duas questões muito sérias, tanto as verdades eternas, já manifestas por Deus e registradas nas Escrituras, como também ao modo pelo qual as pessoas a interpretavam. É claro que a Bíblia é nosso manual sobre adoração e louvor. Todavia, corremos sérios riscos de negarmos ao Pai se a lermos de maneira errônea. Irmãos, é engraçado porque como que as pessoas interpretam a forma de ler a Bíblia? A forma daquilo que está escrito. Por isso Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Ele sabia. E como você lê? Ou seja, como você interpreta? Então Jesus, sendo sábio, que não tem comparação a sabedoria de Jesus com aqueles homens, ele envolve aquele doutor da lei, não era qualquer um, era um doutor da lei, numa outra pergunta. Como você lê a lei? Como você interpreta? Nós temos a noção do que é presença de Deus, nós temos a noção do que é do Senhor, mas como nós interpretamos? Como nós fazemos para que Deus possa, vamos dizer assim, nos envolver na sua presença? Para que nós possamos ajudar ao próximo. Ou nós ficamos com meras desculpas para que Deus não possa realmente fazer um milagre na vida do nosso próximo. Deus quer nos usar, Deus quer nos abençoar, Deus quer que nós venhamos ser pessoas ao qual nós entremos no reino dos céus, porque o que nos leva é a fé em Deus, é o amor ao próximo. Mas aqui Deus acaba testando aquele homem, como é que ele interpreta. Então, como eu e você estamos interpretando os mandamentos que o Senhor colocou para nós? Amarás ao Senhor teu Deus. Imediatamente o doutor da lei responde à primeira indagação de Jesus. Cita com perfeição o texto de Deuteronômio 6,5. Como é possível receber a vida eterna? Amando, adorando a Deus com tudo aquilo que temos e somos. Há uma força de entendimento. Percebe-se que a adoração não está relacionada com aquilo que recebemos, mas com a nossa percepção sobre quem é Deus. Basta que tenhamos um simples vislumbre da pessoa e será suficiente para não desejarmos mais nada, senão apenas um relacionamento intenso e genuíno com Ele. Adorar é amar ao próximo, Deus só consegue amá-lo como Ele merece, quem realmente conhece-o. Irmãos, não adianta querer conhecer a Bíblia, assim como aquele homem conhecia. Não adianta citar versículos, porque ele cita versículo para o seu bel prazer. Porque aqui, realmente está escrito, amar o Senhor teu Deus de toda a sua força, toda a sua... Mas também tem situações que nós temos que ajudar o nosso próximo. Isso ele não cita. Então, muitas das vezes, aquilo que é bom para nós, nós citamos, nós falamos, nós abrimos, nós dizemos. Mas aquilo que às vezes a gente acha que, ou a gente pensa, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Aí a gente não quer. Aí a gente fala, não, mas não é assim que tem que interpretar. Não, na verdade a Bíblia tem que interpretar amando a Deus e amando ao próximo. Aquilo que a gente faz para Deus e aquilo que nós temos que fazer pelo nosso próximo. Nosso amor deve ser direcionado à pessoa de Deus e em virtude de quem Ele é. Se Deus é amor, Ele ama todos nós, então nós temos que direcionar o nosso amor a Deus e também aquilo que Deus direciona o seu amor. Amar ao nosso próximo. Deus direcionou o seu amor para que o próximo, para que as pessoas pudessem ser alcançadas, para que a humanidade pudesse ser alcançada. Então nós temos que também amar a Deus e o nosso amor, assim o amor do Senhor, se refletir através das nossas vidas para as outras pessoas.
adorando a Deus por meio do amor ao próximo. Uma vez que pouquíssimas pessoas terão o privilégio de ter uma experiência reveladora e direta com a divindade, como poderemos adorá-lo? A resposta aparece explícita no final da fala do escriba. O teu próximo como a ti mesmo. O amor que nos identifica universalmente uns com os outros é a ferramenta capaz de revelar a face de Deus à humanidade. Posso ver Deus através de quem está próximo a mim, por meio daqueles que, assim como eu, são filhos adoradores e amados do Pai. Não devo divinizar nenhuma pessoa, isso é idolatria, mas todas as vezes que eu concedo àqueles que estão próximos a mim a dignidade inerente a eles, estou amando-os e, por uma inevitável consequência, oferecendo a Deus verdadeira adoração que ele é devida. Isso é fato. Nós temos que amar o próximo. Não adianta ficar colocando restrições. Nós temos que não adorar o próximo, não colocar o próximo acima de nós, falar, não, eu dou tudo para ele. Não, não é isso. Jesus fala para nós amar o próximo como a nós mesmos. Porque às vezes a gente quer amar inferior, de repente uma roupa, um exemplo simples, você tem uma roupa no seu guarda-roupa lá, que que você não usa mais, mas você não usa mais porque está rasgada, porque está furada, porque não tem mais condições de uso, e você doa para o seu próximo. Isso não é amor ao próximo. Agora, quando você tem uma roupa no seu guarda-roupa, que normalmente você usa, mas que naquele momento você não está usando mais, mas ela está boa, ela está de boas condições, uma roupa que a pessoa consegue ir para a igreja naturalmente, até mesmo num culto de domingo, num culto melhor, ela consegue ir, você dá para ela, você está amando o seu próximo como a si mesmo. Não que você, mas eu não estava usando mais, não tem problema, irmãos, mas ela está em boas condições. De repente, para você, não tá mais, você não está mais se sentindo bem, vamos dizer assim, mas para o outro vai ser. Agora, o problema é que a gente dá migalha para os outros. Dá migalha. Aquilo que não presta para mim, que não serve para mim no sentido que está velho, que está rasgado, que está furado, eu vou dar para ele. Mas aquilo que é bom, aquilo que está em boas condições, a gente não dá. Porque de repente a pessoa pode dizer, mas a qualquer momento eu posso usar, de repente eu fico com saudade da roupa e uso. Não. A roupa está lá, você tem condições de dar para outra pessoa, faça uma doação. Eu estou dando um exemplo simples, meus irmãos, porque muitas das vezes a gente quer dar migalhas para os outros. O nosso amor ao próximo muitas vezes se restringe, ou se conclui em dar migalhas para as pessoas. Se a gente quer migalha, a gente quer migalha do Senhor. Aquilo que a gente quer de Deus, meus irmãos, é muitas vezes aquilo que a gente quer dar para o nosso próximo. Seria muito melhor se a gente tivesse condições de comprar coisas novas para todos nós. Comprar uma camisa para você e uma camisa para o seu próximo. Seria muito melhor se fosse assim. Mas as condições do nosso país não nos favorecem para poder fazer isso. Mas o desejo do coração, muitas vezes, de nós, tem que ser esse. De fazer alguma coisa para o nosso próximo. De querer que o nosso próximo tenha as mesmas condições que nós. Mas aqui no nosso Pense Aqui, que é a chave da leitura temos utilizado para ler a Bíblia. Se compreendermos as Escrituras através do amor, misericórdia e graça, estaremos mais próximos do Pai. Nós temos que compreender verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Mas e quem é meu próximo? Como o doutor da lei lia o mundo, o escriba quis justificar-se, mas desculpar-se de quê? Contraditoriamente afirma que amava a Deus sem amar aqueles que estavam ao seu lado. Irmãos, amar a Deus, Jesus, eu te amo, eu te quero, mas pisou no meu calo, eu falo um monte para o meu próximo. Não, irmãos. Nós temos que ter paciência. Para aquele homem era impossível amar determinadas pessoas ou grupos sociais, ou publicanos traidores, os leprosos impuros, as meretrizes promíscuas, os samaritanos eticamente rejeitados. Indagou então o doutor, quem é meu próximo? O termo grego para próximo, literalmente vizinho, metaforicamente aquele que é mais íntimo. Ao indagar sobre quem era seu próximo, arrogantemente o escriba questionava, quem é semelhante a mim? Ele se achava acima, ele se achava superior. Ele achava, quem é meu próximo? Eu estou em outro nível, mas deveria ter tido humildade. Postura na lágrima do fariseu, em Lucas 18:11. Para aquele homem, a religiosidade o fazia superior e qualitativamente diferente de todas as demais pessoas. Deste modo, amar a quem, senão apenas a si mesmo? Ele se achava superior, muito grande,
e questionava: quem é meu próximo? Quem eu posso ajudar? Quem é semelhante a mim? Quem, Senhor? Quem? E ficava perguntando. Quando, no entanto, Jesus fala, né? E dá o exemplo do samaritano, irmãos. Eu acho que quando Jesus deu o exemplo do samaritano para aquele homem, deve ter quebrado aquele homem em 10, dizendo: isso é amor ao próximo. A pessoa não perguntar quem é meu próximo, é fazer para outra aquilo que gostaria que fizesse para si mesmo. Você nunca passou necessidade? Então você deveria ter feito por aquela pessoa, porque você já passou por isso. Todos nós já passamos por situações difíceis. E nós vemos as pessoas passando por situações difíceis e não ajudando. Mas de repente você pode perguntar: mas quando eu passei também nunca ninguém me ajudou, por que eu tenho que ajudar agora? Mas agora a sua visão é outra, a sua visão é mais ampla, é panorâmica. Você pode enxergar outras pessoas. E é isso que Jesus estava mostrando para aquele homem. De repente Jesus está falando assim: você já passou por isso. Você já viveu isso. De repente aquele simbolismo do homem, né, que passou por aquela situação, vai ver se aquele homem também nunca passou por aquilo, irmãos. Porque Jesus muitas vezes ele compara a nós, ele nos traz à memória a história da nossa vida. De repente aquele homem passou por exatamente aquilo. Ele foi espancado, ele foi judiado, e de repente alguém ajudou ele. De repente naquele momento que estava melhor, na bonança, eu estou apenas conjecturando, ele podia achar que ele estava superior, mas de repente em algum momento da vida dele ele foi ajudado. E nós vemos que é isso que Deus fala para nós. Nós temos que ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar. É claro, meus irmãos, às vezes a pessoa que você ajudou está melhor financeiramente, já está muito melhor. Graças a Deus. Também não precisa continuar ajudando, porque a pessoa já pode andar com as próprias pernas, vamos dizer assim. Mas nós temos que procurar ajudar. Nós temos que procurar fazer algo pelas pessoas. Nós temos que procurar sempre, né, dar um amparo para as pessoas que têm menos do que nós. A gente já não tem muito, mas às vezes tem pessoas que estão numa situação mais difícil do que nós. É necessário nós ajudarmos as pessoas. Uma parábola como resposta. A fim de esclarecer o escriba mais uma vez, Jesus não oferece uma resposta direta, mas por meio de uma parábola denuncia a arrogância daquele homem. A parábola do samaritano, como é tradicionalmente nomeada, esta imagem bíblica é um dos mais belos textos da Escritura. Aquilo que nós estamos falando. O que Deus Jesus faz? Traz uma parábola para ele poder refletir o que é amor ao próximo. Traz uma parábola para ele saber quem realmente tem amor ao seu próximo. Porque amor ao próximo, você não vê barreiras, você não vê etnias, você não vê religiosidade. Mas a pessoa não professa a mesma fé que eu, então ela tem que morrer aí. De repente a pessoa está caindo no abismo, e a pessoa só porque não professa a mesma fé que você não vai lá e estende a mão para levantar. Né? Claro, meus irmãos, a gente vê hoje, estamos vivendo num mundo que as pessoas estão plantando e as pessoas estão colhendo. Mas o que eu estou querendo dizer, o que a palavra de Deus nos ensina, é que Jesus está falando para nós termos amor ao próximo. Muitas das vezes, Jesus vai falar para a gente não ajudar. Eu sei que é até estranho dizer isso. Para a gente não ajudar, para a gente não entrar em questões de algumas pessoas. Mas muitas vezes Jesus está mandando a gente entrar. Deus está mandando nós estendermos a mão. E a gente fica questionando se é da vontade de Deus ou se não. Mas se Jesus está mandando, nós temos que fazer. Nós temos que buscar. Então se você está em dúvida de repente se eu devo ou não ajudar, mas Jesus, mas essa pessoa às vezes está plantando, está colhendo aquilo que plantou, ore a Deus, suplica ao Senhor, porque de repente no seu coração você está com o coração aberto para ajudar aquela pessoa. E é assim que Jesus trabalha. E se você tiver dúvida, vai ajoelhar, vai pedir para Deus. Porque às vezes as pessoas estão no meio do caminho, e de repente a gente não sabe o que aconteceu com aquele homem, porque ele tinha sofrido daquele jeito, mas a gente vê ele sofreu uma consequência da vida. Por quê? Porque aqueles que viajavam tinha mesmo, né, corria mesmo esse risco de ser pego pelos ladrões e salteadores e ser espancado. Ele corria esse risco. Mas às vezes a gente está nesse mundo, a gente corre risco também. Mas o que o Senhor fala para nós é que nós temos que ajudar. E se você de repente está em dúvida, ore a Deus que Jesus vai te responder. Mas a gente já está com o coração aberto para ajudar aquela pessoa. Isso é um ponto forte. Não é dó, irmãos. Não é ter dó. Eu estou com tanta dó dele.
eu estou com tanta dó dela, eu vou ajudar. Não, não é ter dó de ninguém. Não é dó. Jesus não quer que você tenha dó das pessoas. Jesus quer que nós tenhamos amor pelas pessoas. E fazemos o melhor. Se Deus colocou para nós ajudarmos as pessoas, nós temos que ajudar com o melhor. Aqui vai estar dizendo aqui, meus irmãos, quem é o meu próximo? Se levarmos em conta essa questão, perceberemos que, dentre os 3 personagens secundários do enredo, o sacerdote, o levita e o samaritano, a ajuda ao homem assaltado vem de quem o escriba jamais se identificaria. O samaritano. O escriba, vamos dizer assim, que era o judeu, jamais se identificaria com o samaritano. Com o levita e com o sacerdote, ele se identifica. Mas nós vemos que eles passam de largo, ou não dão atenção. Os samaritanos eram os descendentes do Reino do Norte, como nós falamos, que colonizados pela Síria, desenvolveram uma religiosidade mista, considerada impura e espúria pelos judeus. Por isso, um judeu, particularmente um especialista em conhecimento da Torá, jamais consideraria um samaritano digno de amor ou compaixão. Por isso que Jesus usa esse exemplo. Aquilo que nós estávamos falando, a aversão ao samaritano, a aversão àquelas pessoas. Por isso que Jesus ele usa este exemplo. E nós vemos que o samaritano ele não tem nenhuma restrição. Ele vai e ajuda mesmo. Ele vai e aquilo que ele pode fazer, ele faz. O amor supera o ódio. Diante da cena que Jesus elabora, o quadro tradicional muda. Temos um sacerdote e um levita não misericordiosos, cerimonialmente puros, mas cheios de preconceitos. Irmãos, não adianta nada querer demonstrar uma coisa que não é. Não adianta nada querer falar uma coisa que não pratica. Não adianta nada querer contar vantagem, quando, no entanto, a gente não está fazendo nada. Porque ali o levita e o sacerdote, se a gente fosse ver num ato público onde eles estivessem ministrando, nossa, que homem, que amor, que palavras, mas que na prática não faz nada. Então tem pessoas que vivem de aparência. Pregam a Bíblia, falam Jesus e pregam, mas não vivem aquilo que prega. Como aqueles homens, sacerdote e levita. Eles deveriam ser o exemplo de amor ao próximo. Eles deveriam ser o exemplo de ajuda ao próximo. Porque o ofício deles no templo era esse. Era ajudar as pessoas também. Era serem pessoas caridosas. Mas quando eles veem um escriba, irmãos, não era qualquer um. Eles estavam passando e vê o escriba e não ajudam. Por quê? Porque as pessoas só ajudam as outras quando tem um público para olhar, quando tem um público para ver, quando está aí no palco e as pessoas estão na plateia vendo ele ajudando aquele próximo. Mas quando estava na beira do caminho e não tinha ninguém para ver, não tinha ninguém para aplaudir, eles não ajudaram. Isso é muito sério, porque isso acontece conosco também. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas. Eu dei aquele exemplo da roupa. E às vezes quer ajudar as pessoas em público para as pessoas verem quanto a gente é bonzinho, quanto a gente é legal. Quanto na verdade, o que Jesus fala? O que sua mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. Aquilo que a gente faz para os homens verem, já recebemos a nossa recompensa. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor em oculto, a nossa recompensa está com o Senhor. Então nós temos que fazer as coisas pelo nosso próximo em oculto. Mas é claro, tem situações que a gente vai ter que ajudar e as pessoas vão ver. Mas se você tem a possibilidade de ajudar a pessoa, fala para ela, olha, não fala para ninguém que eu te ajudei não, viu? Não precisa falar para ninguém não. Mas e se alguém perguntar? Fala que Deus te abençoou, fala com uma pessoa que não quer ter o nome revelado. Não precisa mentir. Fala que a pessoa fala assim, eu não quero ter minha identidade revelada. E aqui, um dos motivos, meus irmãos, que particularmente eu acho que eles não ajudaram, foi esse, não tinha plateia. Não tinha ninguém para ver, olha como eles são legais, como eles são bonzinhos. Nossa, que homem, que pastor, se a gente fosse olhar no dia de hoje, que pastor, que ministro. Nossa, como ele é legal, mas ajuda para todo mundo ver. Mas se ver de repente estiver passando, não tiver ninguém para aplaudir, será que ajuda mesmo? Tomemos cuidado e vigiemos. A nosso ponto importante, os judeus e os samaritanos são um exemplo típico do mal que as divergências culturais podem causar. Eram vizinhos, mas tinham divergências culturais. Outrora era um povo unido. Era um único povo, mas depois da divisão do reino, nós vemos que teve divergências ou divisões culturais. O 3, salvação, amor e adoração. O desenvolvimento de uma adoração plena. O culto não pode ser nosso único momento de adoração, não é saudável que
Reduzamos nossa adoração apenas a louvores, pregações, orações e contribuições. Devemos adorar com tudo que somos em todo o tempo, com tudo que temos, sempre conscientes de que é fraudulenta a adoração do coração daquele que afirma amar a Deus, mas tem algo contra seu irmão. Por isso que a Bíblia fala, se você tem algo contra o seu irmão, quer levar a sua oferta, primeiro você vai entrar em comunhão com o seu irmão, depois você leva a sua oferta para o altar. As pessoas querem ter uma adoração, quer dizer que são adoradores, mas não têm amor ao próximo, não fazem nada pelo seu próximo. E como é que faz? Como é que faz, irmãos? É fácil nós sermos por fora, mas quando a gente contrasta o nosso interior, é difícil, porque o nosso interior diz nós temos que ajudar a pessoa, e sem ninguém ver. A grande chave de nós ajudarmos o nosso, por isso que Jesus coloca ali à beira do caminho, é para ninguém ver. E aqui no 2, a igreja acolhimento e adoração. Que tipo de pessoas a espiritualidade que praticamos tem desenvolvido? Indivíduos insensíveis à dor do outro, que em nome de rituais e tradições observam a maneira inerte e multidões morrendo à míngua sob o domínio do pecado, sem sequer estender a mão. Ou nossa fé, que é simultaneamente resultado de causa da nossa adoração, tem cotidianamente transformado o nosso ser, quebrando nossa arrogância e exaltação, levando-nos a perceber aquele que está à nossa volta, não apenas como um outro, distante e diferente, mas como o próximo, íntimo amigo mais chegado que irmão. Isso é amor ao próximo. A pessoa está caída, a pessoa pecou, a pessoa errou, nós vamos lá e oramos, Deus visita, Deus abençoa, mas quando a pessoa erra, a gente vai e fala um monte, questione, diz que ela não é crente e coloca várias situações para a gente não ajudar, para a gente não orar, para a gente não estender a mão, dar um abraço, mas a gente nunca sabe a causa que cada um se envolveu e o porquê. Nós temos que fazer a nossa parte. Uma coisa que nós temos que fazer por todos, meus irmãos, é orar pelo nosso próximo. Isso não há restrições. O 3, nós e os samaritanos. Quem são os samaritanos de nossa sociedade? Nossa fé não é excludente. O reino de Deus é inclusivo. O evangelho do Senhor Jesus é boa nova de Deus para a humanidade. Ele é convidativo, acolhedor, assim como Jesus. Não tenhamos medo de aproximarmos-nos das pessoas que necessitam de Deus. Irmãos, nós temos que se aproximar das pessoas que necessitam do Senhor. Nós temos que se aproximar das pessoas que precisam de Deus. Nós temos que aconselhar. Mas a pessoa não é crente, eu vou jogar meu conselho, dar meu conselho para ela. Aconselhe, meus irmãos. Aconselhe as pessoas sim, porque nós também precisamos, às vezes, ou muitas das vezes, de pessoas para nos aconselhar. Até mesmo não crentes. De repente você quer fazer um negócio, quer fazer um empreendimento, a pessoa não é crente, mas ela pode dar uma assessoria para você porque ela entende da área. Então a gente nunca pode restringir aquilo que a gente pode fazer pelo nosso próximo. Aquilo que a gente pode fazer, não importa se é crente, se não é crente. Se nós estamos e Deus está mandando nós ajudarmos com conselhos, com palavras, nós temos que fazer. Porque quem vai revertir a bênção para nós é o próprio Deus. O nosso pensa aqui, como estão seus relacionamentos dentro e fora da igreja? Pensemos, meus irmãos, como é que está o nosso relacionamento para com as pessoas que estão fora da igreja. Conclusão. O tipo de vida que Deus deseja que desenvolvamos está intimamente ligado à vivência do louvor e da adoração. Por isso, vai muito além da mera observação de tradições ou ordenamentos humanos. Adorar ao Pai significa amá-lo. De tal experiência somente é possível quando nos permitimos amar e ser amados pelas pessoas que estão à nossa volta. Viva o melhor de Deus para você e adore. Ame, perdoe. Nós temos que fazer isso sem restrições. Orarmos pelas pessoas, buscarmos a Deus, fazermos algo para que a pessoa possa ficar bem. Mas a pessoa errou, pecou, fez tanta bobagem na vida e ela está pagando pelos erros dela. Irmãos, nós não sabemos. Se Deus está mandando ajudar, nós temos que ajudar. Se Deus está falando pela sua palavra que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E fazer sem ninguém ver. E fazer sem querer aplausos. E fazer sem, meus irmãos, ser exaltado ou aclamado pela multidão. Fazer no oculto. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Que Deus nos ajude. E você que ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E outro convite que eu faço também, me coloco à disposição. Se você tem um desejo
que eu vou ministrar na sua igreja. Para mim seria um grande prazer, teria um total prazer. Eu, né, assim os irmãos querendo, eu posso fazê-lo, mas agora é só em 2017. A minha agenda está aberta. Agora em 2018, já estamos no final de ano, não tem como. Amém, meus irmãos? A minha facilidade vai ser São Paulo interior, como eu já disse aos irmãos. E se for alguma coisa mais longe, outro estado, nós, né, vamos vamos conversar para poder acontecer. Amém? Lá nos comentários, deixe seu comentário lá. Que Deus abençoe e fique na paz.